Oi, pessoal! Nas últimas aulas, nós falamos sobre as rebeliões na América Portuguesa. Hoje vamos falar sobre as rebeliões na América Espanhola. Agora, precisamos lembrar que elas têm coisas em comuns com as rebeliões da América Portuguesa. Dentre elas, o caráter regional. Elas não havia uma ideia de país ainda, então vai ser muito localizado, muito regional. A influência das ideias iluministas, também muito presente, e a concepção de liberdade, que tinha diferentes concepções de liberdade associadas aos grupos sociais que faziam parte que organizavam essas rebeliões. Então, para isso, a gente precisa primeiro entender como era organizada a sociedade colonial na América Espanhola, nos países que foram colonizados pela Espanha. A gente tem 4 grupos. No topo, na base desses grupos, a gente tem os chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram espanhóis, nascidos na Espanha, né? Colonos nascidos na Espanha, e que vinham para a América e ocupavam os melhores cargos na organização dessas colônias, tá? Abaixo dos chapetones vinham os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, que formavam uma elite, mas que não tinham os mesmos cargos dos chapetones. Eles eram ricos, mas eles não tinham os privilégios que os chapetones tinham na questão política, certo? Depois a gente tinha os mestiços, que já tinham uma parte maior da sociedade que era formada por esses mestiços. E na base da sociedade, em maior número, a gente tinha indígenas e africanos escravizados. É preciso lembrar também que quando os espanhóis invadiram a América e começaram o processo de ocupação, eles empreenderam formas de exploração do trabalho indígena. Dentre essas formas de exploração do trabalho indígena, a gente tem a mita, que era um tipo de tributo pago aos espanhóis em forma de serviço. E os indígenas, nesse serviço, recebiam uma remuneração muito baixa, irrisória, para trabalhos duríssimos na agricultura e principalmente nas minas de prata. Outro tipo de serviço era a encomienda, em que um grupo de indígenas ficaria responsável por um encomendeiro, que era a pessoa que arrendava, que alugava esses indígenas para o trabalho, e aí eles sempre eram deslocados de uma região para outra e também passavam por um processo de aculturação, a perda de sua cultura através da catequização, em que se ensinava a religião católica para eles, passando por cima de toda a cultura que eles já tinham. A rebelião de Tupac Amaru ocorreu no ano de 1780, no vice-reino do Peru. E ela foi uma reação às cobranças exageradas de impostos pelos corregedores. Como líder desse movimento, tinha o José Gabriel, aportuguesando o nome José Gabriel. Ele era um curaca. O que era um curaca, professora? Se você lembrar lá das aulas do 7º ano, você vai lembrar que no sistema de organização dos Incas, que era o povo que habitava a região ali onde hoje é o Peru, o curaca, ele era responsável pela chefia das aldeias, pela organização das aldeias. E o sistema de organização Inca, ele era tão organizadinho que os colonizadores aproveitaram algumas coisas em benefício deles e mantiveram esse chefe, esse curaca, certo? Chefiando a aldeia e organizando os trabalhos das pessoas naquela aldeia. Então, ele era um curaca. E aí, ele foi estudar na Universidade de Lima e ele teve contato com ideias iluministas. E a partir desse momento, ele começa a ver a exploração a que estava sendo submetido. E isso alimenta esse sentimento de se rebelar contra a situação. Ele também, o movimento se chamou Rebelião de Tupac Amaru porque ele se dizia Tupac Amaru II, descendente do Tupac Amaru, liderança inca, morta pelos invasores espanhóis. E aí ele inicia essa rebelião, né, ele como liderança,
junto com a sua esposa ao lado, a Micaela Bastidas, a força da mulher aí atuando, viu, gente? Ela lutou tanto quanto ele. E, a princípio, ele conseguiu, sim, o apoio de crioulos. Lembra que eu falei dos crioulos ainda agora, que eles eram ricos, mas eles não tinham a força política que os chapetones tinham. Então, eles sempre estavam ali de olho, com vontade de agir de forma a conseguir atuação política. Então, eles sempre vão ter esse interesse, mas eles vão mudar muito de interesse conforme as rebeliões vão mudando de foco. E foi o que aconteceu com a rebelião do Tupac Amaru. Por quê? Quando a rebelião foi se radicalizando, eles defendendo o fim de todas as explorações, e aí isso ameaçava a ordem colonial, porque, na verdade, os crioulos eles queriam manter, de certa forma, aquela organização em que eles eram privilegiados. Eles queriam mais privilégios, eles não queriam que os pobres fossem privilegiados. Eles queriam mais privilégios para eles. Então, a partir desse momento, eles retiram seu apoio. O José Gabriel e sua esposa são perseguidos, acabam sendo presos e são executados na Praça de Cusco. No ano de 1781, no vice-reino de Nova Granada, ocorreu o movimento comuneiro, que começou a partir de uma revolta contra a cobrança de novos impostos no ano de 1780, que esses impostos foram colocados. Então, causou grande revolta da população, os indígenas passaram a perseguir os corregedores, que eram responsáveis pela cobrança dos impostos, invadir, saquear, queimar as propriedades que pertenciam à metrópole. Enfim, aquela revolta, né? Como foi uma revolta que era contra os impostos, e isso muito interessava os crioulos, inicialmente os crioulos se aproximaram sim desse movimento e apoiaram sim esse movimento, mas a liderança do movimento estava nas mãos de um mestiço, o José Antônio Galã. E aí o que acontece? Eles no ano de 1781, eles formam uma junta governativa, El Común, daí o nome Movimento Comuneiro, e passam a governar aquele vice-reino. Só que aí o movimento acaba radicalizando mais para o lado da população mais pobre, e isso nada interessava os crioulos. Com essa radicalização para as camadas mais populares, atendendo mais aos interesses das camadas mais populares, isso faz com que os crioulos mudem de lado e passem a apoiar as autoridades espanholas, o que acaba fechando mais o cerco em cima desse movimento. As principais lideranças são presas e o Galã acaba sendo executado para servir de exemplo. Então, gente, por hoje encerramos e até a próxima aula. Tchau, tchau!